Saudações filosóficas. Hoje vamos falar do determinismo e do livre-arbítrio. Comecemos por distinguir dois tipos de liberdade. A liberdade circunstancial, que inclui as liberdades política, religiosa, civil, a liberdade de expressão e por aí fora. E o livre-arbítrio, ou seja, a liberdade metafísica. A liberdade circunstancial é a capacidade de realizar algo sem ser coagido ou sujeito a obstáculos, a forças externas ou internas que limitem o natural exercício da vontade. O livre-arbítrio, por sua vez, é o poder de controlar as ações que escolhemos realizar ou o poder de eleger um curso de ação em vez de outro, ou a capacidade de optar entre possibilidades alternativas de ação, sendo que poderíamos ter agido de outro modo se assim o tivéssemos escolhido. Impõe-se agora uma questão. Será possível compatibilizar o livre-arbítrio com o determinismo? Bom, primeiro temos de esclarecer em que consiste o determinismo. O determinismo é a perspectiva segundo a qual todos os acontecimentos, incluindo, portanto, as ações humanas, são o resultado necessário de acontecimentos anteriores e das leis da natureza. De acordo com a visão determinista, devemos considerar o estado atual do universo como o efeito inexorável do seu estado anterior e como a causa do estado que se seguirá. Ora, o determinismo radical e o libertismo são teorias incompatibilistas. Consideram que o livre-arbítrio não é compatível com o determinismo. Para o determinista radical, tudo está determinado e, por isso, não temos livre-arbítrio. Para o libertista, temos livre-arbítrio e, por isso, nem tudo está determinado. Há ainda uma terceira teoria que é compatibilista, já que defende que tudo está determinado e que temos livre-arbítrio. Trata-se do determinismo moderado. Vejamos agora com maior detalhe cada uma destas teorias, começando pelo determinismo radical. Os deterministas radicais, além de defenderem que tudo está determinado, consideram que não temos qualquer controlo sobre as nossas ações. Elas resultam inevitavelmente de causas anteriores. Não escolhemos agir desta ou daquela maneira. Por conseguinte, não temos livre-arbítrio. Ora, a responsabilidade exige que tenhamos livre-arbítrio. Portanto, se não temos livre-arbítrio, então não podemos ser responsabilizados. Vamos ver duas objeções ao determinismo radical. A nível quântico, o comportamento das partículas apenas pode ser calculado em termos de probabilidade, o que sugere a possibilidade de haver eventos no mundo que escapam à lógica determinista e que serão indeterminados. Ora, pode acontecer que as ações humanas façam parte desse conjunto de fenómenos indeterminados, o que, de qualquer modo, e como veremos, também em nada ajuda quando se trata de provar a existência do livre-arbítrio. Uma segunda objeção decorre do facto de a organização social pressupor o livre-arbítrio. Se o determinismo radical for correto, não fará sentido existir um sistema de sanções, ficando, no fundo, inviabilizadas a responsabilidade moral e a responsabilidade civil. Por outro lado, também temos a experiência de que somos livres no ato de escolher. Sentimentos de culpa ou de arrependimento mostram, pelo menos, que o sujeito acredita que
poderia ter agido de outro modo. Passemos ao libertismo. De acordo com os libertistas, o sujeito tem o poder de interferir no curso normal das coisas. É como se existisse uma causalidade do agente, mediante a qual iniciamos sequências de acontecimentos. Esta ideia está geralmente associada ao dualismo alma-corpo. A alma, ou a mente, encontra-se fora da causalidade da natureza, mas tem a capacidade de interferir na natureza. Por outro lado, a experiência da liberdade é também, pelo menos assim o entendem os libertistas, uma prova de que somos livres. Sabemos que somos livres, visto que nos apercebemos de que o somos quando fazemos escolhas conscientes e quando sentimos a responsabilidade da ação. Resumindo, temos livre-arbítrio e podemos ser responsabilizados. Vamos ver duas objeções ao libertismo. O facto de termos experiência da liberdade e da responsabilidade não prova que elas existam, tal como o facto de alguém sentir que é um escaravelho não o torna propriamente um inseto. Por outro lado, a existência de uma espécie de ser mental ou alma cujas decisões não estão constrangidas pelas leis naturais levanta o problema de saber como é que uma entidade imaterial interage com o mundo material. Passemos ao determinismo moderado. Esta teoria compatibilista assenta na ideia de que um ato pode ser livre e determinado ao mesmo tempo, sendo preciso distinguir então ações livres de ações não livres. As ações livres são aquelas que fazemos sem que nada nem ninguém nos constranja. Já as ações não livres são aquelas que somos forçados ou que somos constrangidos a fazer. Livre não significa não causado, mas sim isento de coerção ou de constrangimento. As ações são sempre causadas, seja pelo nosso passado, pelo nosso temperamento, pela nossa personalidade, por desejos, crenças e outras coisas. Mas as ações serão livres na medida em que resultem do exercício da vontade de um agente, surgindo por um processo natural, sem coações, mesmo que o agente esteja determinado a agir assim. Esta concepção de livre-arbítrio é próxima da ideia de liberdade circunstancial que já referimos. Ao compatibilizar o determinismo com o livre-arbítrio, o determinismo moderado permite responsabilizar o agente. Segundo os compatibilistas clássicos, é possível que tudo esteja determinado e que, ao mesmo tempo, existam possibilidades alternativas. Dizer que um agente tem possibilidades alternativas equivale a afirmar que ele, se o tivesse escolhido ou desejado, teria agido de modo diferente. Ou seja, ele não teria sido impedido de o fazer. Vejamos agora uma objeção ao determinismo moderado. Se as nossas ações decorrem das nossas crenças, do nosso caráter e dos nossos desejos, desde que não manipulados, também é verdade que tudo isto depende de forças que não controlamos e que, por isso, nos constrangem a agir de determinado modo. A ação parece-nos não constrangida apenas porque não temos consciência dos constrangimentos causais. Por isso, em rigor, não somos realmente livres. Resta acrescentar, para finalizar, que o indeterminismo, ou seja, a perspectiva segundo a qual alguns fenómenos não são o resultado necessário das leis da natureza e dos acontecimentos anteriores, e resultando antes do acaso,
o indeterminismo não só não garante o livre-arbítrio, como até o impede. Se as ações humanas forem fruto do acaso, então não resultam genuinamente da vontade humana, encontrando-se fora do seu controle. Portanto, o problema continua em aberto. Talvez tenhamos livre-arbítrio, talvez não tenhamos. Seja como for, vale sempre a pena pensar nisto. E por hoje é tudo. Ponham like, partilhem o vídeo, subscrevam o canal, coloquem também os vossos comentários e até à próxima.